O tema é: o cristão pode manifestar a sua fé na escola? Essa foi a primeira abordagem que nós vimos aí com os vídeos. Eu não sei se começo aqui, vou fazer que nem o pastor César, né? Vou fazer aqui por um sorteio que nunca acontece. Vamos começar aqui pelo bispo Hildo, que eu já o conheço há mais tempo. Vamos lá, bispo Hildo. Qual é a sua visão, qual é a sua opinião a respeito desse tema? É possível manifestar? É propício? É legal? Como o senhor vê essa questão? Eu vou começar dando um testemunho. Eu tive um despertamento espiritual aos 16 anos e era ali o meu último ano no colegial. Era da minha... Acho que o Carlos era dessa época também. Então, a gente chamava colegial ou científico, um pouco antes era científico. Então, era o meu último ano e eu estava me despedindo daquele colégio em que eu estudei a vida inteira. E com uma paixão muito grande por Jesus, eu queria, ainda que muito envergonhado, muito sem jeito, eu queria poder comunicar o Evangelho. E aí eu reuni crentes de distintas denominações. Eu lembro que tinha presbiterianos, batistas, assembleianos, mais ou menos uns 10 ou 11. Eu reuni aquele pequeno grupo e disse para eles: olha, até citei assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos então testemunhar nos intervalos das aulas, que nós tínhamos 15 minutos, vamos lá para o pátio e a gente se reúne no nosso grupo e começamos a dar testemunho e tal. E aí eu falei para eles: ó, só que eu não sei falar. Então, alguém aqui do grupo deve ser melhor nisso do que eu. O voluntário deu um passo à frente, todo mundo deu um passo para trás. Ninguém tinha aptidão para falar, para comunicar, então todo mundo era meio sem graça para isso. Aí eu falei assim: mas é nosso dever comunicar o Evangelho, então vamos fazer uma escala. Tinha uma pessoa que tinha se convertido na semana passada, entrou na escala de testemunho, de pregação entre aspas, naqueles 15 minutos. Então nós começamos ali um trabalho todos os dias, no intervalo das aulas, mas sem fazer tumulto, só ali no nosso grupo, reunimos e ia aproximando, ia chegando gente. Isso pegou no breu de tal forma que uma vez a gente teve na quadra, assim, de ponta a ponta, um círculo enorme, que dava a quadra inteira. E a gente, às vezes, cantava uma canção, mas era tudo muito espontâneo. Teve vezes que até foi a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, ela pregou, era a melhor pregadora lá no pedaço. Então ela deu um testemunho eloquente e tal. Aí alguém se converteu, chorou, a gente teve que cabular a aula, né, que as crianças não nos ouçam, para poder consolar aquela que não parava de chorar e tal, estava com o coração quebrantado. Então, eu acredito, até por esse meu testemunho, que sim, é possível, com sabedoria, né, a gente poder dar testemunho. A gente sabe que em escolas confessionais isso já é natural. Bom, se ela tem qualquer que seja a confissão dela, todo mundo que se matricula já sabe que ela tem essa tendência. Mas mesmo nessas salas eu acho que é muito importante que se respeite, porque há pessoas que não têm a mesma pegada, né? Então eu sou favorável, desde que tudo seja feito com ordem, com decência, e que tenha também espaço e respeito para as manifestações de qualquer outra crença, fé. Acho que é aí, se a gente está no espaço público, então há uma liberdade de expressão. Então essa liberdade de expressão das nossas ideias e do nosso pensamento, das nossas crenças, eu acho que é possível. E se bem feito, acho que até tem seu valor. Amém, glória a Deus. Está aqui também o pastor Brega, hoje na sua avant-première, na sua primeira vez. Pastor Brega, o cristão pode manifestar sua fé na escola? Pode. Em certo sentido, diria assim, ele deve, né? E eu reiteraria e ficaria aliado ao que o Hildo colocou, de obviamente com sabedoria, com discernimento, enfim. Mas como eu sou de um tempo e no grupo escolar onde eu comecei
jornada estudantil, eu sou de um tempo em que o Brasil ainda era um Brasil católico, né? E raros eram aqueles da sala de aula de 30, 40 meninos, meninas, né? No meu caso, inclusive, meninos, não meninas, né? Que professavam a fé cristã católica. E eu entrei ali pelos 6, 7 anos no primeiro ano, e eu me lembro que eu tinha que carregar algumas recomendações que eu recebi em casa quanto a qualquer tipo de manifestação religiosa que acontecia na escola pública que tinha a ver com uma certa contrariedade com o pensamento protestante ou da Igreja Batista, que era o meu caso. Então, por exemplo, era comum, e eu me lembro bem desse cenário, né? A gente entrava, ficava de pé, né? Primeiro a gente entrava tomando distância, né? Aquela coisa bem militar, né? Assim. A gente entrava para a classe, ficava de pé e se rezava o Pai Nosso. E eu me lembro que o meu pai me orientava de que eu não deveria participar desse momento. E eu era o único protestante da classe. E eu pedi a autorização da professora para ficar sentado. Então ali eu comecei a enfrentar já algumas situações muito, eu diria assim, de uma certa hostilidade por conta do fato de que, mesmo sendo uma escola pública, a direção da escola via professor em classe, conduzia a classe numa manifestação religiosa que não era minha. E aí, nesse sentido, havia uma discriminação, havia um preconceito. Então, assim, eu vivi esse momento no meu grupo escolar, não é? E foram muitos, do tipo assim, você não pode dançar quadrilha, né? Você não pode participar de algumas festinhas, algumas comemorações de dias, de datas religiosas, coisas do tipo. Eu não podia participar. E aí sempre tinha que ter uma autorização, um pedido dos pais, enfim. Então eu vivi esse primeiro tempo estudantil dentro desse universo. E lembrando que, em 1964, quando houve a implementação do golpe militar, eu estava numa escola pública. E ali nós começamos a enfrentar outros tipos de situações constrangedoras de perseguição dos professores e da escola. E aí entravam outros ingredientes que complicavam muito a questão estudantil daquela época. Sim, olha, quando a gente observa aqui que nós temos duas pessoas, dois nobres colegas, companheiros, eles são bem da antiga, né? seu tempo aqui viveu o pré-64, né? Bispo Pastor Brega é pré-64. Eu nem sei o Bispo Hildo, mas eu quero trazer isso aqui um pouco para a nossa realidade atual. Por exemplo, quando a gente pensa que nós temos um governo, nós temos uma política governamental e educacional em que tem normas, regras, que tem estabelecido conceitos, vamos dizer, padrões para serem seguidos. Como fica isso, Bispo Hildo? Depois vou ouvir o Pastor Brega. Como fica isso hoje, por exemplo, dentro das nossas escolas, que tem inclusive a instituição do ensino religioso, que na verdade este ensino religioso, eu me antecipo aqui, digo que nada tem a ver com o ensino religioso, é mais um ensino moral cívico do que ensino religioso. Falo isso porque fui professor 25 anos na rede pública e conheço um pouco desse molde, né? Então como é que fica hoje essa manifestação de fé dentro das escolas, Bispo Hildo? Como o senhor vê isso? Que possibilidade há em manifestar a sua fé dentro das escolas públicas, até não confessionais, que a escola pública ela é laica? Eu acredito que a escola pública, sendo laica, ela não deveria se meter muito na questão religiosa, né? Penso eu, né? Porque sempre você vai acabar puxando a sardinha para um lado. Isso pode desagradar
parte da comunidade ou pode trazer incômodo. Eu nunca gosto de nada em termos religioso, nada imposto, né? Eu também participei da época em que se rezava o Pai Nosso, né, obrigatoriamente, e eu fico pensando, e aqueles que nem são cristãos, né, e ficam também numa situação ainda muito mais constrangedora, né? E tinha também a educação, tinha aula de religião, que era muito mais católica naquela época, e também, mas era assim, opcional, né? Eu lembro que eu estava na minha primeira série primária, aí entrou uma professora de religião e ela simplesmente fez a propaganda dela, olha, nós vamos convidamos vocês, vai ser nesse horário, tal, aqueles que tiverem interesse. É claro que nesse sentido eu acho que é possível, mas aí o problema é o seguinte, vai ter margem para várias classes, de todas as religiões, porque aí os budistas, os islâmicos, todos vão se sentir também no direito de fazer isso. Pode ficar um pouco tumultuado, eu acho, que esse ambiente de religião. Eu acho que educação moral e cívica acho que é importante, né? O que se entende por moral e cívica também é uma outra história, mas realmente que as pessoas estão precisando de referências, né? Que às vezes não estão encontrando dentro do lar, estão precisando de aconselhamento, precisando de psicologia, precisando de tratamento, de uma boa filosofia de vida. Eu só acho um pouco complicado a escola pública se meter nessas questões. Também acho complicado ela impedir que alunos espontaneamente manifestem sua fé, como de repente lá a diretora do colégio em que eu estava, ela era tolerante também, a gente não tumultuava, a não ser aquele dia da quadra encher, mas também aí é o desejo da maioria, tudo bem. Eu acho que se a diretora chegasse e me proibisse de falar de Cristo na hora do intervalo, eu acho que ela estaria errada, né? Porque o Estado é laico, então ele não pode ir também contra a religião, ele tem que respeitar as opiniões, as diferenças de opinião de quem quer que seja. Então, assim como se tivesse também alguém ali da Umbanda, sem batuque, né? Porque isso podia ser, se eu também levasse instrumento, acho que poder estar ali cantando, fazendo o seu cântico, fazendo suas rezas e tal, eu acho que o Estado não deveria se interferir nessas manifestações mais espontâneas, nos horários em que não atrapalha a aula, né? Entendo. E Pastor Brega, volta a referendar a pergunta hoje, como fica, na sua visão, essa questão da manifestação da fé dentro das escolas, vamos dizer, não só as escolas confessionais a gente não vai nem, né, mas a escola pública em si, como fica isso na sua visão? Primeiro tem um pensamento de que a fé de um indivíduo, ela deveria, ou ela seria melhor que ela brotasse a partir daquilo que acontece dentro da própria casa, como disse o Wildon, no sentido de que hoje você não tem isso praticamente, não é? Essa referência doméstica, referência, né? doméstica, né? De ter o pai, a mãe, ou tutores, enfim, ou uma prática da fé que a família pratica ali, no ambiente da casa. Até porque o ambiente da casa hoje ele foi tomado e é ocupado por tantos outros entretenimentos, né? Então isso não é mais uma prática nas famílias no geral, até mesmo das famílias tidas, né, como arraigadas à fé cristã, por exemplo, aquilo que antes nós chamávamos de culto doméstico, né? Eu sou desse tempo, né, do culto doméstico. Meu pai fazia culto doméstico em casa. Então, além do ensino bíblico-religioso que eu recebia na escola dominical da minha igreja, eu tinha o culto doméstico na minha casa que meu pai ministrava. Então, quando nós chegávamos na escola, nós, de alguma forma, chegávamos meio que vacinados a qualquer coisa que não fosse aquilo que você vinha aprendendo dentro da sua casa e no ambiente
de escolha religiosa da sua família, não é? Agora, para mim, no ambiente público, seja na escola ou qualquer ambiente público, um seguidor de Jesus de Nazaré, seja ele um menino, uma menina, um adolescente, um jovem, enfim, não é o que eu observo hoje. Não é o que eu observo hoje. Houve uma mudança muito significativa nesse sentido. Eu lembro bem do tempo que, quando o Wildo disse de encontros de meninos e meninas para orarem, para testemunharem e compartilharem a fé com aqueles que queriam. Isso raramente hoje acontece. E eu tenho para mim que é uma responsabilidade pessoal de, não necessariamente, quando se for testemunhar de Jesus, por exemplo, numa escola pública, não necessariamente usar siglas religiosas, rituais religiosos, palavras religiosas, o vocabulário religioso. Eu penso que o seguidor de Jesus de Nazaré testemunha da sua fé a partir do seu modo de vida, a partir do tipo de ser humano que ele é, a partir do tipo de gente que ele está se tornando, a partir do tipo de pessoa que ele está se tornando e, sobretudo, no que diz respeito no trato do outro. Diante de você esfregar a Bíblia na cara do seu coleguinha, o seu parceiro, de você ter uma vida de amor ao outro, de um modo que aquilo chama a atenção para quem você serve. Você é assim comigo porque no que você crê? Ou em quem você crê? Então, em quem eu creio vai determinar meu caminhar, meu andar, meu reagir, meu agir, meu ir e vir dentro do ambiente público, inclusive na escola. Só para esticar um pouco mais, eu me alegrei, claro, quando eu tive contato mais tarde com as iniciativas da ABU, né? Da ABU, que começou lá pelo colegial, embora o meu colegial foi supletivo no Colégio Batista, então era uma escola confessional, mas a ABU começa ali pelo colegial a disseminar o evangelho a partir da conduta dos seguidores de Jesus e não a partir das siglas denominacionais, das siglas religiosas ou do livro sagrado. A partir da vida exposta, né, e parecida com Jesus de Nazaré. E aí você tem um outro resultado. Porque dependendo do tipo de proselitismo que você faz, você pode ter um resultado. De ter uma classe inteira gritando o nome de Jesus. Mas, e no primeiro embate ali no recreio? Jesus aparece? Jesus faz sentido? Então, se eu entendo aqui, pastor Brega, a manifestação desta fé que o senhor está expondo aqui é muito mais do que a pregação do evangelho. É muito mais do que falar do evangelho, mas em si é a manifestação da conduta cristã. Sim. Como o indivíduo se porta, como ele manifesta o Cristo que habita em si. Então, essa seria, na sua visão, a manifestação da fé no espaço público como a escola. Como a escola e em qualquer lugar da vida. Correto, entendo. Bispo Hildo, a nossa fala aqui, ela permeou entre a pregação do evangelho muito mais do que a conduta cristã. Como o senhor vê na fala do bispo, do pastor Brega, essa manifestação deveria se pautar, se mostrar muito mais na conduta. Agora, como o senhor vê, a conduta seria suficiente dentro da visão do evangelho? Eu acho que a conduta é fundamental, é básica. Sem ela, o que você disser, você retira com o seu agir, né? Você contradiz muitas vezes, através da ação, aquilo que você professa com a boca, né? Então tem que ser algo coerente, algo que esteja mais integrado. Francisco de Assis, ele dizia que a gente tinha que pregar de todas as formas possíveis, se necessário fosse com as palavras. Às vezes vai ser realmente fundamental e necessário falar, mas
o agir, o testemunho de comportamento, de atitude, ele é imprescindível para o sucesso da pregação, da evangelização. As pessoas precisam enxergar Jesus em nós, eles precisam perceber que diferença isso está causando, e ter inclusive curiosidade, né, para saber o que é que está por trás desse comportamento tão louvável, né? Porque eu acho que o testemunho do cristão tem que ser esse de sermos o bom perfume de Cristo, que por onde passamos vamos deixar uma boa e uma impressão cativante, né? Nós deveríamos ser bons embaixadores do reino de Deus, vivendo os valores do reino de Deus. Agora, em determinadas ocasiões é fundamental também que se compartilhe o Cristo, que se fale, pregue em tempo e fora de tempo, né? Em todo tempo prega a palavra, prega através da vida, mas prega também através do anúncio do Cristo, do anúncio do Salvador. Eu acho que a gente tem que sempre se colocar a serviço das pessoas, ou seja, sempre com sensibilidade. Um cristão cheio do Espírito Santo é uma pessoa que se preocupa com o outro. E quando nesse mundo tão insensível, de repente temos pessoas sensíveis, pessoas que têm compaixão, pessoas que têm misericórdia, pessoas que ouvem, que escutam, que são mais acolhedoras. Quanta gente está carente disso. Então, de repente, a gente vai ver as pessoas se abrindo com a gente, querendo amizade com a gente, tendo confiança na gente, porque a gente conquistou essa credibilidade. Se todo cristão fosse assim, né? São pessoas assim cativantes, pessoas do bem, pessoas que todo mundo quer ser amigo delas. Eu digo todo mundo, sempre tem aqueles que não, né? Mas Jesus não era assim. Ele era amigo dos pecadores, ele era uma pessoa radiante de vida, de acolhimento. Ele não tinha juízo, né? Ele não era um julgador. Uma vez eu vi um episódio de evangelização, entre aspas, que me causou uma certa paura. Entrei dentro de um ônibus, estava até inclusive aqui na Avenida Paulista, pegando da Paulista para a Consolação, um ônibus. Naquela época não tinha metrô. E aí eu vi uma senhora conversando com um rapaz mais jovem, e a senhora sentada assim no corredor, o rapaz mais jovem na janela, mas ele de costas para ela, porque já não aguentava mais aquela enxurrada de falatório, e ela tascando Bíblia e acusando e trazendo, sabe, já julgando a pessoa, não quer nem ouvir a ela, né? Você precisa de Deus, você precisa de Jesus. E falando um monte, falando alto para cachorro, falando um negócio assim, quase latindo realmente ali pro rapaz. E o rapaz não sabia o que fazer mais para evitar aquela mulher. E aí ela se levanta, passou do ponto dela, e ela estava na parte de trás. A gente passava pela catraca para descer pela frente naquela época. Aí ela se levanta atrasada, que tinha passado do ponto, briga com o motorista. Motorista, espera aí, que já passou do meu ponto, e tal, e começa a ralhar com o motorista. Aí daqui a pouco ela vai pagar, e era na época do Jânio Quadros, eu lembro, que tinha o passe, e você tinha que dar um complemento, porque o passe ficou mais caro, você tinha que dar um complemento. Olha, aí ela deu, lá faltava um cruzeiro lá, um real, não sei se naquela época qual que era a moeda. Ainda faltava o complemento. Ela não entendia que o cobrador estava cobrando, começou a brigar com o cobrador. Aí uma senhora foi tentar ajudar, olha, a culpa não é do cobrador, a culpa é do Jânio Quadros e tal. E ela começou a brigar com a senhora. E aí, gente, ela brigou com todo mundo do ônibus, brigou com o motorista, o ônibus inteiro começou a ralhar com ela, começou a zoar com ela, e ela desceu daquele ônibus mandando todo mundo pro inferno e tal, dizendo, sabe, foi uma vergonha. Eu quase que falei assim, para o mundo que eu quero descer, para esse aqui não é um bom testemunho de cristão, entendeu? Eu acho que tem esse tipo de pessoas que acham que estão evangelizando, mas estão fazendo um desserviço realmente para a fé. Então, se eu compreendo aqui na fala de ambos, é o seguinte, a manifestação, eu tinha até essa provocação e o senhor citou aqui, né? Paulo diz assim, pregue, fale, inste, em tempo e fora de tempo. Então, traduzindo aqui, em todo momento, em qualquer hora e lugar.
Mas se eu entendo na fala de vocês dois, é que a fala ela deve ser posterior à prática. É isso? Então, primeiro, a conduta deve ser manifesta e, posteriormente, então, nós deveríamos achar ocasião. É isso que eu posso entender da parte de vocês, que depois da prática eu posso achar ocasião para, por exemplo, para poder falar, para poder pregar, para formar grupinhos, quem sabe grupos de estudo ou grupos de louvor. Porque é o seguinte, eu tenho visto que em algumas publicações que vez ou outra me aparece, é que nós tivemos aquele fenômeno, aquele evento que aconteceu lá em Augsburg, acho que é assim que se pronuncia, e hoje nós estamos vendo algumas coisas paralelas. Asbury é na universidade. Isso, na Universidade de Asbury, isso. E posteriormente a gente tem visto também alguns fenômenos semelhantes acontecerem em alguns outros lugares do país, do mundo, não só no Brasil. Então, como a gente pode equalizar isso, né? Se o próprio Espírito, vamos dizer, o Espírito de Deus está clamando hoje, grupos estão se levantando, como fica isso, por exemplo, quando a gente pensa, e essa era a provocação que eu queria lançar, quando em Romanos 1 diz que nós temos que estar sujeitos às autoridades. Se estamos sujeitos às autoridades, como fica, por exemplo, a pregação do Evangelho, ou a fala do Evangelho, ou essas manifestações que acontecem, ainda que no momento está sendo esporádico, mas elas estão acontecendo, com relação às legislações, às leis que existem, que às vezes são coibitivas, elas são proibitivas. Como fica isso? Eu vou começar agora pelo pastor Brega, porque terminamos aqui com o bispo Hildo. Como o senhor vê esse quadro, pastor Brega? Como você citou Paulo, o apóstolo, eu gosto muito de uma expressão que o Lucas, né, no livro de Atos, quando fala do Paulo, aquela expressão do rei, quando ele diz assim: por pouco me persuadistes. Eu gosto dessa expressão. Por pouco me persuadiste. Isto é, Paulo, que era um exímio debatedor, né, era um exímio mestre, né, enfim, da escola de Gamaliel, enfim, ele era absolutamente contundente na fala dele, mas ao mesmo tempo, dependendo do ambiente no qual ele estava, e ali ele estava diante daquele que poderia mandar prender ou soltar, não é? Ele utilizava uma argumentação sedutora. E eu tenho para mim, quando nós falamos de pregação do Evangelho, particularmente eu tenho usado muito pouco essa expressão, eu prefiro partilha do Evangelho, porque a partilha do Evangelho há que ser muito mais persuasiva, a argumentação deve ser persuasiva. E para que a partilha do Evangelho seja persuasiva, é bom que ela venha carregada do testemunho da vida, da conduta, do estilo de vida que se leva, do modo como se caminha, do modo como se entra e se sai. Enfim, quando você vem para fazer uma partilha do Evangelho com o respaldo da vida, o argumento, a argumentação é mais persuasiva. Então você partilha do que você vive e não daquilo que o outro deve viver. Você partilha daquilo que você é e não Sim. daquilo que você acha que o outro deveria ser. É uma partilha da sua história de vida, Amém. do seu caminhar de vida. Então, assim, eu gosto da ideia. O John Stott, escrevendo naquele livrinho, O Perfil do Pregador, amo aquele livrinho, estou sempre lendo, porque ele diz assim que o sermão não deveria ter aquele último momento que é o tal do apelo. O John Stott diz assim: o sermão tem que ser um apelo o tempo todo. E ele usa a expressão paulina também, quando ele fala sobre isso, que ele diz assim: nós, os que partilhamos o Evangelho, deveríamos estar diante daqueles que estão nos ouvindo, rogando
olhem para Jesus. Amém. Amém. Olhem para Jesus. Amém. Então, assim, e isso de uma forma tão persuasiva que o mais descrente, o mais cético, né, diria assim, cara, se você continua, eu me converto. Esse... Esta é...